Olá, meus amores! Hoje a nossa live aula vai ser sobre educação sexual, repressão sexual e os impactos dela na nossa vida hoje, quanto adulto, no impacto para as crianças, nos impactos para os adolescentes. Hoje, minha convidada especial é minha sócia, minha amigona, minha inspiração e referência nacional no que se diz respeito à adolescência e educação positiva. Então, quero dizer para todos vocês que nós estaremos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então, eu vou começar, vou chamar a Ju aqui. Ju, você já viu? Aceitou? Dias antes, para que vocês cheguem. Quem está assistindo na gravação essa aula? Oi. Oi. Vamos, boa noite, Boa Ju. noite. Boa noite, Flavinha. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo Ué, bem? deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo transmitir os dois ao mesmo tempo, Ju. Vocês estão nos ouvindo bem ou tá com eco? Tá achando que tá com eco, Ju? Tá com eco. Então eu vou desligar o YouTube, tá? Vai? Vamos ficar aqui só no Instagram, Tá. tá? Vou desligar. Gente, estaremos aqui então só no Instagram, porque não deu certo, ficou com eco, né? Tá tudo bem. Então eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que eu sei que para todos nós esse é um tema muito delicado, né, Ju? E até os impactos da repressão sexual para nossa geração e a falta de educação sexual para a nossa geração, eu sinto, Ju, que pouca gente registra isso. Você percebe? Porque, por exemplo, assim, eu percebo que muitos pais chegam para mim e falam: não sei como falar, não sei como tocar no assunto educação sexual, não consigo falar nem vagina, vulva, pênis, saco escrotal. Então, assim, o que que vem disso tudo? E o nosso alerta aqui é para crianças, adolescentes e para nós também, que o silêncio não protege e não ajuda ninguém. Né, Ju? Sim. O assunto é um tabu e isso só dificulta as coisas, porque a gente só vai conversar com os filhos quando a gente sente medo de que alguma coisa aconteça. E esse medo só vem na adolescência. Então, na verdade, a gente quer saber, quando os filhos estão com 12, 14 anos, como iniciar esse assunto. E esse assunto precisa ser dito desde bebezinho, né? Então, a gente faz uma educação sexual desde que a gente está gestando o bebê. Então, a educação sexual deve começar em casa, né? Com esse bebezinho ali dentro do útero. E educação sexual não é falar sobre sexo, né? É muito mais que isso, sexualidade é muito mais que isso. O importante é que a gente saiba que nós somos seres sexuais, né? E a gente precisa falar sobre sexualidade, né? A gente precisa ter educação sexual que começa dentro de casa, depois continua na escola e em casa, porque quanto mais repressão, mais problemas, né? Porque como somos seres sexuais, isso é mais forte que a gente. É da nossa natureza. E a nossa natureza não é a natureza do sexo, é a natureza da sexualidade. Sexualidade é desfrutar da vida, né? Desfrutar do mundo, é gostar, principalmente na adolescência, quando a gente fala da sexualidade na adolescência, a gente fala desse impulso que esse adolescente tem de estar com outros, né? De compartilhar o amor. E compartilhar o amor não só fazendo sexo, né? Mas estando com outro, gargalhando com outro, conversando com outro, viajando, dançando, cantando. E é muito importante que a gente olhe para isso, né, Flavinha? Porque nós fomos reprimidos, muito reprimidos. Então, quando chegam os filhos, a gente acha que não pode tocar nesse assunto. Quando eles perguntam para a gente de forma natural, a gente foge do assunto, a gente inventa histórias, né? E esses meninos crescem pensando que aquilo ali é feio, é sujo, não pode falar disso, não pode pôr a mão aí, né? Então, cresce com essa angústia. Eu falo que o não falar sobre sexo e sexualidade e não dar uma educação sexual gera uma angústia. E que a gente sabe hoje nas consequências que dão, né? A gente vai falar aqui.
Ju, achei muito importante que você começou já a live definindo o que é sexualidade. E isso é muito importante a gente entenda, porque uma das perguntas que eu mais recebo é quando começar, né? A falar de sexualidade. Primeiro, a gente precisa, todos nós, entender o que é isso. Então, a Ju acabou de explicar o que é sexualidade. E sabe o que, que eu vejo? Que nós temos tantas crenças onde o prazer, ele é algo que é tão reprimido, Ju, e o prazer, quando a gente fala, quando eu falo aqui prazer, o que que vocês pensam? Sabe? Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, Ju, porque o prazer ele é muito mais de uma questão genital. Por quê? Para um bebê, para uma criança, o prazer é estar no colo da mãe. Para um bebezinho, o prazer é estar ali, sabe? Eu lembro da Catarina, depois que mamava, ficava com aquela carinha, ele falava drogadinha de leite, sabe? Assim, inundada de ocitocina, de amor, com um corpinho cheio, né? Do meu sangue ter se transformado em leite e nutrido ela. Isso é prazeroso? É o contato com o outro, isso não tem nada de sexual levando para genital, mas tem de sexualidade. Nós somos seres, inclusive o nosso cérebro é um órgão totalmente social. O que, que quer dizer isso, né, Ju? Que ele vai e é desenhado, está no nosso DNA, que ele é para ser de encontro ao outro. Então, a gente negar isso, que é o que o patriarcado faz, afasta a mãe do bebê, não fica com essa criança no colo, faz treinamento de sono, toda a repressão que a gente viveu, o afastamento, a distância do prazer, do apego seguro que a gente tem, quando o nosso filho chega e fala, mamãe, ou pro papai, né, uma coisa que aconteceu aqui em casa, deixa eu ver o que que é isso aí. Não, isso aqui é parte íntima do papai. A criança já sente que a gente se desorganiza tudo emocionalmente, ela sente que aquilo ali é um assunto que eu não posso falar. Por que não? Por que não? E aí, Ju, quando a gente entende a diferença de sexualidade, a gente precisa entender que a imensa maioria de nós não teve educação sexual, viveu numa repressão imensa e não faz essa educação sexual dentro de casa. Primeiro, quebrar o ciclo violento da educação tradicional é começar a acolher esse nosso desconforto, tira a mão daí, feio, fecha as pernas, ou todo o medo que vem do meu filho ser abusado, né? Porque assim, ó, duvido que não tenha 100 pessoas aqui na nossa live que foram abusadas sexualmente de alguma forma. Não falar sobre isso não protege os filhos de vocês. E é falar assim, meu amor, existe abuso. Existem pessoas que fazem mal para as crianças. E para isso você vai. Eu indico muitos livros que indicam o toque do sim e o toque do não, estão no meu destaque do perfil. E aí, Ju, tem um tema que eu acho muito importante da gente dizer, que é uma questão que eu estava lendo do Stanley Cohen, que ele escreveu em 1970, quando ele fala sobre o pânico moral. Você já ouviu falar sobre pânico moral? Ju, sensacional o que o cara escreveu. O que, que ele escreveu? Que regimes totalitários, eles criam uma fantasia de um inimigo comum. Tipo, que nem o Hitler criou o comunismo, Sim, que, assim, sim. historicamente, né? Então, se a gente parar para pensar, o que foi construído há pouco tempo, né? De museu queer, de ideologia de gênero, que qualquer um que estudou gênero sabe que ideologia de gênero não existe. Eu vou até fechar os comentários um pouquinho para vocês prestarem bastante atenção na gente e eu já abro ideologia de gênero, promiscuidade, e que aí agora vem uma ascensão muito grande de algumas crenças dizendo, achando, né, que vão proteger criança, promovendo abstinência ou que cada vez mais cedo as meninas estão tendo relações sexual. Gente, isso tudo é achismo e pânico moral. O pânico moral usa, segundo Cohen, o que a gente deu na nossa aula, na primeira aula de educação da certificação em atuação consciente, que é a maior ferramenta de controle, que é o medo, né, Ju? Que medo que minha filha seja promíscua, que medo que minha filha seja. Ensinem ela a fazer sexo oral na escola com 5 anos. Gente, educação sexual na escola não é ensinar a fazer sexo. E é importantíssimo que vocês entendam que falar sobre homossexualidade, sobre heteronormatividade, sobre gravidez, sobre prevenção, sobre
tudo isso, e principalmente o toque do sim, o toque do não, ensinar as partes íntimas, precisa ser social. E por que que precisa estar na escola? Porque a imensa maioria, eu vi que os últimos dados é que 83% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. Porém, eu acho que essa estimativa tá furada, Ju. Porque um monte de pessoas que estão aqui que já foram abusadas sexualmente, eu queria pedir para vocês, vocês viraram estatística? Vocês não viraram estatística. A imensa maioria dos abusos não estão nos dados. O que, que quer dizer? Que estima-se muito subestimado. Não sei se ficou boa essa frase, mas acho que vai dar para entender que a cada uma criança que a mãe vai até a delegacia e que sofreu abuso e que a mãe faz todos os exames e que denuncia ou não, né? Whatever, mais de 10 não são notificadas. Com certeza. Então, E assim, e é importante também, Flavinha, a idade que às vezes acontece que a gente não tem noção, né? Porque, por exemplo, bebezinhos, a gente não tem como saber, né? Então, às vezes eu recebo e eu tenho notícias de que bebês muito novinhos, 6, 7, 8 meses, isso não é para colocar medo, né? É para poder informar. A gente precisa estar sempre informando, a gente precisa estar sempre observando os nossos filhos. É o que a Flávia falou, assim, a gente acha que a educação sexual vai induzir aquele menino, aquela criança, a fazer sexo mais cedo, né? A gente acha que não pode falar sobre exploração genital infantil, masturbação infantil, porque isso vai viciar a criança nesse comportamento. É totalmente ao contrário, né? É totalmente um discurso justamente contrário do que a gente deve fazer, porque quando eu falo que quando eu penso já nisso e quando eu quero quebrar esse tabu que vem comigo desde sempre, né, e vem com todos nós, a gente já começa, nós profissionais da área de saúde, da área de educação, né, mas principalmente da área de saúde, a gente ensinar para esses pais, né, muitos pediatras não sabem conversar sobre isso no consultório, né? A respeitar o corpinho da criança, a falar sobre o corpinho da criança, a pedir permissão para a criança para tocar no corpinho dela, né? Isso o pai observa, a mãe observa, já é uma educação sexual que você está fazendo ali no consultório, né? Só de você falar das partes íntimas, de você não falar, porque eu falo que a criança quando descobre a mãozinha é fofo, quando descobre o pezinho é fofo, agora quando descobre a genitália, né? Eu tiro a mão, tem gente que bate na mãozinha, né? Então, quanto mais eu fizer desse assunto um tabu, mais exposto meu filho vai estar a abuso sexual. Primeiro que quando ele for abusado, ele não vai saber nem o que está acontecendo, né? Porque o abusador, ele abusa como se fosse um gesto de carinho e de amor para aquela criança. Então, ela... Pode falar. não, e aí é muito ambíguo, e eu tenho relatos, Ju, eu toquei nesse assunto e recebi relato. E qual que é a questão? A criança, como ela não tem a sua sexualidade, nós somos uma sociedade que separa mãe e criança, então ela não tem esse acesso irrestrito ao corpo da mãe, esse como é o carinho, e não tem nomeado, ó, essa aqui é a tua parte íntima, essa aqui ninguém pode tocar. A gente só pode tocar para higienizar. E a higiene é assim, e o toque é assim. Tudo que for diferente disso é o toque do não. Isso precisa ser dito. Quando a gente não fala e a gente não deixa tocar a mão, e aí a gente bate, a gente está gerando repressão sexual. Principalmente quando a gente fala que tira a mão daí é sujo, né? Sim. Aí, por exemplo, da masturbação infantil, eu preciso dizer aqui que estavam atacando muito eu e a Ju, dizendo que a gente estava incentivando e dizendo que as crianças era para ensinar a criança a masturbar. Gente, esse pânico moral que eu falei antes, que as pessoas geram em nome da família, da moral, dos bons costumes, né? Ela tenta proteger uma família nuclear, onde a mulher é aquela mulher submissa, o homem é o patriarca e as crianças são o repolho, né? São tipo um objeto. Então, o que acaba acontecendo? O impacto disso tudo é uma alienação surreal. E aí, o que acontece? A pessoa vem dizer que eu estou falando que é para ensinar se masturbar. Não.
A questão é que eu e a Ju estamos falando é que, por exemplo, a masturbação, a exploração genital, bem como a Ju falou, que lindinho, descobriu o pé, né, Ju? Agora o bebê começa a pegar o Sim. pé, aí descobriu o pênis. Aí a menininha tá lá com 2 aninhos e sente prazer quando tá na cadeirinha do carro. Chega a suar. Chega a suar porque ela tá sentindo prazer. E aí a repressão sexual dentro de mim grita e diz assim: "Ah, ela tá sentindo prazer, ela já tá pensando no Brad Pitt quando tá, ela não tem a mesma ilusão, a mesma fantasia sexual. Ela tá descobrindo o próprio corpo e isso não tem problema. Só que para quem foi muito reprimido sexualmente, isso é um problema. Sim. Porque muito provavelmente essa pessoa acha que ela não, como ela serve ao patriarcado, ela não faz. Aí sim, como adulta, o sexo não é para prazer, é para reprodução. E nós mulheres não somos um útero apenas, nós somos sujeitos inteiros, né, Ju? Então, assim, quando vocês ouvem eu e a Ju falando de masturbação, a gente falou alguma coisa, Ju, e até eu pensei assim, nossa, como a gente precisa falar mais e mais sobre isso. Por quê? Porque a criança começa a explorar a genital e, sim, às vezes é um indício de que está sendo abusada, porque essa criança está explorando. Por exemplo, a criança começou a explorar a genital em casa e a mãe fala: não, para! E aí a criança Flavinha, consegue acessar a pornografia e a criança ouve os. Oi, a minha internet está muito instável para travou? você? Tá travando Tá, toda hora, tava com um rolinho. tá? Mas Eu aí o vou que tentar acontece? mudar. Pode falar. Tenta mudar. E aí o que acontece? Essa criança sofre uma repressão dentro de casa. Aí essa repressão e esse não direcionamento gera uma compulsão. E aí essa criança vai para a escola e se masturba na escola. Pode estar sendo abusada, pode estar sendo acesso à pornografia. Porém, eu preciso que você saibam outras coisas. Ju, eu recebi muito relato assim. Flá, a gente não bate, a gente já faz educação sexual, nunca foi abusada sexualmente e a minha filha se masturba. Tá totalmente natural. Não tem problema nenhum com essa criança. A única coisa é quando essa criança se masturba, se toca e ela sente prazer. Só que ela faz isso sem um direcionamento. O direcionamento não quer dizer é assim que é mais gostoso. É assim. Não, não, não. O direcionamento é em relação à segurança. Gente, não deturpe o que a gente está dizendo. É em relação à segurança. Então, em relação à segurança, o que é importante a gente fazer? Ensinar para a criança onde ela pode fazer, ensinar para a criança o toque do sim e o toque do não, e principalmente proteger essa criança, porque é um processo que às vezes passa muito rápido, não é, Ju? Ju, Deixa não sei se você eu. me ouviu. Tá, ouvi, Agora eu tô ouvi te o vendo bem. finalzinho aí. Não, é Tá. porque eu digo a É porque é exploração porque. genital, quando conduzida, ela tem uma probabilidade de passar muito mais rápido do que quando tem repressão, porque a gente não vai evitar que os nossos filhos se manipulem assim, ó. A moça escreveu assim para mim: eu bati, eu deixei de castigo, daí agora ela descobriu o chuveirinho. Ela fica tomando banho e fica botando o chuveirinho na vagina dela, né? Na vulva dela. Sim, Aí eu falei, acontece que ela tá em busca de um prazer. E aí eu te digo, Júri, se a gente pensa assim, que a gente ensina na escola que todo comportamento é comunicação, meu filho tá em busca de prazer. Por que ele não tem mais meu colo? Por que ele não pode dormir mais grudadinho em mim? Por que ele não tem mais carinho, não tem mais brincadeira, não tem mais essa exploração da sexualidade dele no mundo? Que é essa exploração, esse poder expressar suas emoções, esse como eu me vejo através do olhar amoroso da minha mãe. E aí, toda essa exploração genital, ela dá uma baixada. Por quê? Porque a gente supre sim. uma necessidade. Isso. A exploração genital, na verdade, da criança, ela não tem a conotação sexual, né? Então, não é um Nenhum. orgasmo como do adulto, né? Não é um prazer como do adulto, é um prazer eu falo que é aquele prazer do que você exatamente falou, do colo materno, do estar ali, né? Se sentir pertencente, se sentir preenchido. Então, a criança tem essa sensação. Quando ela está experimentando isso no dia a dia dela, né? No colo materno, quando a mãe alimenta, quando a mãe olha para ela, quando a mãe escuta, ela tem menos esse impulso de buscar essa regulação se tocando, né? Porque todas as vezes que ela está desregulada, ela vai se tocar para poder sentir,
né? Ela vai, o que acontece normalmente? A mãe que vai se afastando, né? Ou a criança que vai se afastando, principalmente emocionalmente ali, a criança se afastando, não, a mãe se afastando, essa criança se sentindo sozinha, emocionalmente. Ela tem que procurar um sentir. E é um sentir de prazer. Esse prazer de colo materno, que é o prazer de útero materno, que é esse prazer de contingência, né? Estou contido ali, organizado ali dentro, né? Ouvindo ali o som abafado da voz da mamãe, o coração. Então, isso é o prazer do bebê, é o prazer da criança, né? É o prazer da criança até maiorzinha, é o estar com a mãe, é o estar perto da mãe. Quando ela busca, por exemplo, o clitóris, ou o menininho busca o pênis, ele busca como ele busca o pé. Só que ali ele sente uma cosquinha diferente, uma sensação diferente, né? Porque ali a gente tem mais nervos, mais irrigação sanguínea, então dá uma sensação boa. A das meninas, geralmente, é quando a mãe vai fazer o chuveirinho, né? Então a mãe vai fazer o chuveirinho, elas começam a dar uma gargalhada e falam, ai, que gostoso, né? Dependendo de como você reage a isso, né? É como se você bloqueasse, né? Prazer é proibido. É proibido Não sentir posso. gostoso, né? É Não, proibido sentir imagina, prazer. imagina o bloqueio de repressão. Mãe, que gostoso! E a mãe dizer, não pode fazer isso. Tipo, uma mãe me descreveu, Flávia, eu tô desesperada. Meu filho, quando tá tomando banho, ele fica de quatro no chuveiro dizendo que é gostoso a água no bumbum e no pintinho dele, água quente. Aí eu falei pra ela, e é gostoso? Você já fez também? E ela, ai, que horror, você tá falando pra fazer isso? Eu falei, não, não tô falando pra fazer isso, tô falando que é uma sensação muito boa mesmo. E é isso que eu tô querendo dizer para vocês, gente, que quando uma criança fala de uma expressão, o que aconteceu com essa mãe? Muito provavelmente ela tentou isso, que é uma descoberta do próprio corpo. Aí, quando ela viu o filho, ela repete inconscientemente a repressão que ela viveu, o nosso corpo. A gente não lembra dos nossos pais batendo na gente, dizendo, algumas pessoas lembram, mas a maioria não lembra. Mas a gente sabe que na educação tradicional houve muita repressão. E Sim. aí é importante a gente entender que os profissionais têm isso ainda atuando assim. Então, assim, ó, recebi um relato hoje, Ju, de uma psicóloga, onde a mãe disse que a orientação da psicóloga foi passar esmalte daquele da unha azedo, botar a mão da menina e dizer que era isso era a sujeira da vagina dela. Meu Deus. Então assim, existe muito. O que acontece? Daí esses profissionais, entre aspas, que não estão realmente atualizados, geram uma consequência imensa e os pais inseguros também com repressão, passando mais violência para frente. E o meu papel e o da Ju é ser defensores da infância. Não é defender crenças, não é defender dogmas, não é buscar achismo, é ciência do desenvolvimento humano, perspectiva da criança trazida para vocês e acolhimento e direcionamento para pais e profissionais que querem quebrar esse ciclo violento. Porque o que acaba acontecendo? Aí a gente começa, né, Ju? Aí a menina tava lá com o chuveirinho, é castigada, punida, não sei o quê. O menino, porque estava colocando água quente no bumbum, a cabeça do heteronormativo é: meu Deus, vai ser viado, vai ser gay, vai ser homossexual, sei lá o que vem na cabeça das pessoas. Sim, sim. Como se isso fosse um problema. E Aham. não há problema algum. Problema é preconceito. Problema é preconceito. Ah, mas na minha crença, meu amor, a gente precisa saber uma coisa: repressão sexual baseada em crenças. Uhum. Eu queria que vocês soubessem a perspectiva. Ju, eu tenho 3 relatos que eu não consigo nem ter coragem de postar. Mas é um menino, porque lá no TikTok, eu fui pro TikTok, e aí os adolescentes me descobriram, vieram tudo pra minha página, eles escrevendo assim: eu corto a virilha, e eu não sabia, Ju, ele disse que corta perto do tornozelo. Sim. Eu corto a virilha e corto perto do tornozelo, já pensei em me matar várias vezes. O meu pai é pastor, e eu sei que pra ele eu sou um inferno na vida, porque ele já me falou. Essa criança quer se matar. E vocês estão dizendo que a crença de vocês não fere ninguém? Tem certeza? Sim. Tem certeza? Até porque, Flavinha, também Porque é o antes a gente. moralismo.
Antes da gente aprofundar nisso, é assim, a gente precisa entender que a natureza humana, ela busca pelo prazer, não prazer sexual só. O prazer de estar com o outro, de dividir com o outro, de compartilhar com o outro, de gargalhar com o outro, de conversar com o outro. Então, quando eu podo um prazer, né? Quando eu podo isso do meu filho desde pequenininho, eu podo toda a vontade que ele tem de vida, né? Então, tem um significado muito maior. Então, eu apago, porque uma das grandes expressões da espécie humana, né? Uma das grandes expressões, principalmente na adolescência, é dessa sexualidade, né? Que não tem a ver com sexo, mas que tem a ver com prazer. Então, quando eu digo prazer é Com a feio, vontade de prazer é viver, sujo, né, Ju? isso, aí eu tiro. O que a gente está tendo hoje na adolescência? Um apagamento total. E isso já aconteceu muitas vezes, né? Quando os pais diziam que o olho de Deus estava dentro dos banheiros, né? Então os adolescentes não se masturbavam, que se eles se masturbassem ia nascer pelo nas mãos, né? Tem todas essas crenças que foram passadas, né? E que atormentou muitas gerações, né? Hoje vem na forma calada, né? Essa violência normalizada, né? De simplesmente tirar a energia dos meninos, tirar a energia de vida, sugar. Porque tudo que eu quero fazer que me faz feliz, não posso, é feio, é sujo, aqui não, desse jeito não. Então a gente não tem noção do mal que a gente está fazendo. Porque quando eles chegam na adolescência, o que eu estou vendo? O que eu vejo e que eu ouço dos adolescentes, né? Que eles chegam lá impulsionados, querendo viver, não viver fazendo sexo. Volto a falar de novo. E não sexo do jeito que a gente fala aqui, né? A gente fala muito, quando a gente fala de sexo, a gente pensa logo em genitalidade. É um encontro de genitais para descarga e acabou. Não, sexo é muito mais que isso, né? É intimidade, é prazer, é olhar, é um monte de coisas juntos e a gente não tem ideia do que é, justamente por causa de toda essa repressão que a gente viveu. E quando eu interrompo essa natureza humana, esse impulso que a natureza humana dá, né? Eu estou matando. Eu estou acabando com essa energia de vida. E eu preciso anestesiar. Eu preciso anestesiar. O adolescente precisa anestesiar, porque o Para corpo dele sobreviver. pede para sobreviver. Então, por isso que os adolescentes hoje, Flavinha, é triste, mas a droga mais usada hoje na adolescência são os benzodiazepínicos. O benzodiazepínico é como se fosse um anestésico geral do seu corpo. Tem risco, inclusive, de você ter parada respiratória, porque você vai ficar tão morto, tão anestesiado. Eu falo que é um morto-vivo. Para falar é difícil, para piscar é difícil, para se mover é difícil. Então você fica morto, anestesiado, seu corpo já não tem impulso nenhum. E o impulso é o impulso do encontro, do beijo, da gargalhada, do estar junto com o outro, de cantar, de dançar. Então o que eu faço? Eu não tenho mais essa vontade. Eu fico dentro do quarto. Eu fico dentro do quarto o tempo inteiro porque eu sei que eu não posso ou eu não estou preparado para estar com o outro. Porque quando eu sofri repressão sexual e quando eu não tive educação sexual, tudo que o meu corpo expressa, então uma ereção, por exemplo, é abominável, é assustador para mim, né? Eu estou na sala de aula e de repente eu tenho uma ereção, eu não posso, é feio, né? Então eu me sinto estranho, eu me sinto sujo, eu me sinto inadequado, né? Eu não posso nem pensar, né, naquilo ali, eu não posso nem me masturbar. E essa proibição, né, essa repressão tão importante está dando aí no que hoje muitas mulheres têm reclamado, né? Maridos viciados em masturbação, maridos viciados em pornografia, né? Então, essas mesmas mulheres que falaram conosco sobre estar incentivando a masturbação infantil, né, que é uma coisa que foi deturpada completamente. Então, a gente tem que pensar assim: será que eles estão viciados em masturbação, que é apenas uma descarga? Apenas uma descarga. Lógico que a gente pode ter um prazer com a gente mesmo se tocando, mas
vício em pornografia, vício em masturbação, mesmo quando eu estou ali do lado de uma pessoa. Então, é complexo isso tudo, mas o que a gente vê é que as pessoas não estão percebendo que o problema está nesse afastamento do sentir, que é tão importante para a nossa sociedade patriarcal, que é tão importante para o capitalismo. Porque quando eu estou dissociada, quando eu estou longe do meu sentir, só no mental, né, eu estou cada vez produzindo mais. Eu produzo, E comprando. produzo, e comprando, e consumindo, e produzindo, e eu não paro para sentir. Porque o sentir causa isso, causa o É. que é o sentir que te faz realmente estar conectado com você, né? E Ju, vejam, o que a gente está querendo dizer aqui é que essa força moral e os bons costumes, essas crenças moralizantes em nome da família, ela é hipócrita, ela é totalmente desconecta e a gente vê falas assim, Ju, você falou só da perspectiva e das consequências para os homens, né? Que seria uma compulsão muito grande dessa masturbação, mas olha aqui o que está escrito, ó. Hoje eu tenho sequelas sobre sexo, sempre achei que era pecado, isso que me foi passado. Também, quando eu fiz a formação sobre gênero e tudo mais, tem vários estudos com relação direta para vaginismo, né? Para Sim. mulheres que, tipo, de uma Mulheres que contração. nunca se tocaram, mulheres que nunca se tocaram. Mesmo na hora do banho, elas evitam passar a mão perto do clitóris para não ter nenhum tipo de sensação. Muitas mulheres, se a gente pegar e perguntar aqui, 90, mais de 90% das mulheres, 90% talvez, eu não tenho essa estatística, eu vou estar falando de achismo. Não, nunca se masturbou, né? Nunca entrou em contato com o próprio corpo, né? Nunca se descobriu e nunca sentiu vontade de estar em contato com ela mesma, né? De uma forma, não de uma forma de descarga, né? Mas de uma forma prazerosa. Ó, Ju, quero aproveitar agora e falar sobre isso aqui num alerta que todo mundo que está seguindo a gente. A gente tem conversado muito, eu, a Ju, a Lívia, a Clarissa, a gente estuda muito sobre trazer evidências e sobre tudo isso para vocês. Aqui tem gente dizendo que chegou até o nosso IG através das pessoas cheias de crenças que estavam deturpando tudo o que a gente fala, né? Porque é importante que vocês saibam que essas pessoas não têm formação nenhuma. Que essas pessoas falam sobre educar filho, falam sobre sexualidade baseado em crenças. E o que as crenças religiosas, e de todas as religiões, eu estou falando de todas não, porque tem algumas que não são assim, não, estão aqui. O que são as leis do nosso país e o que a ciência fala tem um abismo gigantesco. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que perigo, essa mulher falando todas essas coisas, sabe? Para tanta gente e ainda falando mal da gente. Mas eu digo assim, vocês são todos adultos. Todos adultos. A responsabilidade é de vocês, que nem aqui a Andrea falou, deixei de seguir ela e vim para cá. Então a gente sabe que igual a essa tem muitos, inclusive um monte inclusive pastor vendendo curso sobre educação pautado em obediência e submissão de criança e tudo mais. E isso a ciência já comprova que gera estresse tóxico precoce. Imagina, né? E eu sei que são crenças e a escolha de cada um. Mas a gente está aqui, que é o nome, o título dessa live, o que é a repressão e a falta de educação sexual e a desconexão de tudo isso que a Ju está falando com a nossa própria natureza tem consequência na vida a longo prazo. Então, nós precisamos registrar a nossa consequência. Essa tua dificuldade de falar sobre sexo, essa tua dificuldade de ter prazer hoje, essa tua dificuldade de ter intimidade emocional é porque você não tem emocional. Não tem intimidade com você mesma, porque foi te cortado quando tu era criança, com crenças que acreditam que o prazer é um mal que deve ser cortado pela raiz desde cedo. Isso é pedagogia nebulosa, Ju, que a gente trabalha tanto tempo na escola. E assim, respeitamos crenças? Sim, respeitamos. E defendemos a infância. Porque daqui a Isso. pouco tá o adolescente lá se cortando, se suicidando,
Estão as meninas aí numa promiscuidade, eu vou falar numa promiscuidade, porque da mesma forma que existe uma repressão sexual muito grande, essa menina que não teve esse contato, esse apego seguro, esse carinho, essa proximidade de dormir junto, busca desesperadamente por contato através da única coisa que socialmente ela, quando vira adolescente, atrai, que é o sexo fácil. E E aí ela a gente, busca, né, Flavinha, é importante dizer, ela busca não pelo sexo, ela busca pelo pelo contato, vínculo, pelo contato, pelo isso. Mas ela relacionamento. só tem o sexo para conseguir esse meio porque ela não conseguia nem com os pais por ser quem ela é, por merecer vínculo, por merecer respeito, por merecer contato. E a única coisa que ela consegue é esse carinho, essa proximidade, esse contato é através do sexo, através do usando o próprio corpo para ter o que não teve de pai e mãe, principalmente de mãe. Sim. Principalmente de mãe. São as pontes falsas da adolescência. E essa adolescente, esse adolescente que fazem, né? Os dois fazem isso, esse caminho da genitalidade aí, uma genitalidade desenfreada, porque eu tenho essa vontade de estar com o outro e de repartir amor, e eu mal conheço o que é amor, porque eu não conhecia, eu tenho que ter pertencido primeiro, eu tenho que ter tido essa noção aqui na minha casa, com os meus pais, para que eu possa entregar para o outro aquilo que eu recebi. Só que quando eu recebi foi nada, eu levo um vazio para estar com o outro. E aí esse vazio que eu vou buscando preenchimento no outro, que às vezes também está vazio, né? A Laura fala uma coisa maravilhosa, quando há um encontro de dois adolescentes, e pelo menos um teve esse pertencimento, pelo menos um teve esse preenchimento, né? Que há um encontro ali e há um exemplo de amor. E esse adolescente que teve essa família que preencheu, ele muda completamente a vida desse outro adolescente, né? Ou dessa outra adolescente, que ele teve um contato, né? Que ele mostra para ela o que é realmente intimidade, prazer, estar junto, né? Então, eu até perdi o que eu estava falando, mas Não, mas é isso, Ju, porque se tem um que tem essa referência amorosa, ela muda tudo. Por quê? Porque é esse vínculo que alguém vai dizer assim, porque quando você estava falando, eu estava pensando assim, sim, porque assim, quando as pessoas falam que promiscuidade e a gravidez precoce é um problema e a gente tem que. Cuidado, porque é isso que essas pessoas falam, a gente tem que prevenir a gravidez, porque a abstinência, veja, eles vão para repressão que é sim. para esse apagamento da sexualidade. E agora vocês aprenderam gratuitamente que sexualidade é minha vontade de ir para o mundo, minha vontade de viver. E esse apagamento não é o que te traz referência de amor, não é principalmente assim, se a minha mãe nunca me respeitou, nunca respeitou meu corpo, me batia, me castigava, tirava minha roupa à força, me limpava, eu não sei o que é respeitar o meu próprio corpo, eu nunca fui respeitada. E aí, para eu usar o meu corpo para ter o que eu nunca tive da minha mãe, que é vínculo, que é conexão, eu faço qualquer coisa. Eu lembrei que eu Porque estava aí, falando. Eu lembrei que eu ia falar. Eu ia falar que esses encontros vêm regados a álcool e drogas. Normalmente, porque sim, normalmente esses meninos, eles não sabem como. Então, eles usam da genitalidade, sim, mas como eles estão desesperados e eles não sabem como fazer, eles se drogam, eles bebem para conseguir estar com outro. E aquele encontro não serve para nada, porque não foi um encontro íntimo, né? Não teve ali emoção, não teve encontro de emoção, não teve encontro de dois seres humanos, né? Teve encontro de duas pessoas foi uma anestesiadas. repressão tão grande. Ju, é como eu imagino assim, ó. Quer dizer, eu vivi isso quando era adolescente. Então, era uma repressão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que no primeiro encontro com o outro, uau, tem uma descarga. Mas não tem um sentir, não tem um encontro com o outro. Não tem aquele prazer do sexo em si, que é muito mais do que o genital, né? Porque daí a gente. E eu preciso falar uma coisa aqui. É, a gente olha o problema no vício à pornografia. A gente olha o problema na compulsão de tal coisa. A gente precisa olhar para a causa. A gente precisa deixar de ser behaviorista. A causa é a falta de vínculo, a falta de apego, a falta de acesso restrito ao corpo da mãe, porque a gente viveu no campo emocional. Então, é importantíssimo que a gente entenda essa base e que a gente entenda uma coisa importantíssima. Para o patriarcado, mulher é
o segundo sexo, como disse Simone de Beauvoir, né? Ela é o outro. A partir do momento que ela é o outro, ela tem uma função, é ser um útero. Que foi o que aconteceu com o caso aqui da minha cidade, da juíza, Sim. deixando a menina por 2 meses, né? Ou agora amanhã forma 2 meses. Por quê? Porque essa juíza é conhecida aqui na região. Aqui na região, Ju, para quem já teve que nem eu na fila da adoção, sabe que é raríssimo conseguir um bebê. Aqui na região, não. Aqui na região, não. Aqui na região, não. Por quê? Porque não é a primeira vez que essa juíza faz isso, gente. Eu moro aqui, eu É, sei. Não é a é, primeira eu vez. chego a arrepiar. Mas aí que tá, mas e a vida que tá no útero? Gente, a gente precisa saber que o corpinho de uma criança, eu até vou fechar os comentários porque eu não tô disposta a ler qualquer coisa que não seja legal. O corpinho de uma criança, ela precisa. E uma criança de 10 anos está começando a adolescência. Ela precisa de proteção. A maioria dos abusos sexuais no Brasil acontece para crianças de 7 a 14 anos. A imensa maioria. Então, se você tem uma criança de 7 a 14 anos e você ainda não começou a educação sexual, é já. E se você pode, inclusive, fazer uma coisa importantíssima hoje: escrever um e-mail para a tua escola, para a escola que seus filhos fazem, pedindo: escola, olha, a gente está vivendo aí bastante assunto. Minha filha ouviu o que aconteceu com aquela menina grávida. Como é que menina fica grávida? Se o teu filho não sabe, é tua responsabilidade ensinar. Você precisa ensinar. Tá? Porque a gente precisa viver várias coisas que socialmente a gente nem se dá conta. Que todas as mulheres que estão aqui já devem ter vivido essa violência. Por quê? E eu quero saber se vocês já pararam para pensar que comemoram, que dão flor, que dão presente, que acham lindo, que dão um almoço ou que ligam: ô Ju, fulana menstruou. Que lindo! Porque quer dizer, já está pronta para servir para o patriarcado. A gente precisa pensar o que está por trás dos comportamentos moralizantes sociais. Festinha de 15 anos, debut que tinha antigamente, né? Quer dizer, estou apresentando a sociedade. Por quê? Onde é que ela estava? Amarrada onde? Que não era um ser para a sociedade antes? Até 15 anos? Daí agora ele tem uma festa para apresentar para a sociedade? Agora ela é uma pessoa para a sociedade porque agora ela tem um útero já apto para reproduzir? Ah, tenha por favor. Por que a gente não comemora quando o menino tem a semenarca ejacula a primeira vez? A gente não Esse é comemora. menarca Por quê? mesmo. Não, eu sei que é seminarca, mas eles não sabem. Daí, às vezes não Aham, sabem, né, Ju? aham, aham. Então, assim, é porque a gente não comemora, porque isso não tem ganho nenhum pro patriarcado. E aqui eu vou dizer uma coisa. Quanto mais eu estudo o patriarcado, eu preciso dizer que as mulheres fizeram parte da construção e são as maiores mantenedoras do patriarcado. São, são. Sim. A África, a Oceania, um outro lugar onde tem mutilação genital. Quem faz mutilação genital naquelas meninas? Mulheres. Juízas envolvidas aí nisso tudo? Juíza e promotora? Mulheres. Porque é as tias, as marcas, as mulheres que estão aí sustentando essa fantasia moralizante. Porque foi uma tortura que fizeram com aquela menina. E aí eu só quero dizer para vocês, Flávio, o que eu faço? Faça e-mail para a escola e peça educação sexual na escola, porque você não é responsável, segundo as leis do nosso país, nós todos somos responsáveis por todas as crianças, não só pela minha. Não só pela minha. Por quê? Deixa eu falar Sim. por quê. Um menino abusado sexualmente tem uma probabilidade muito grande de ser um abusador. Então é um problema para toda a sociedade, não é um problema só para nós. Sim. Porque é importantíssimo que a gente quebre esse silêncio, que quebre esse ciclo, que vá lá no meu destaque do perfil, veja tudo, vou continuar fazendo, porque falta muita coisa ainda, que a gente precisa entender, assim, muitas perguntas, né, Ju? De, por exemplo, as crianças, os pais com medo de nudez. Né? As crianças têm uma curiosidade sobre o corpo do outro, aí não pode ver a mãe pelada. E aí a gente fica enlouquecido porque os primos estão lá baixando as calças, mostrando o pinto, mostrando a vagina, a vulva um pro outro. Ué,
Mas eles têm uma curiosidade, uma expressão de vida, eles Lógico. vão buscar fazer de um jeito. Se não é com você, vai ser na rua. Com quem que você prefere que eles aprendam? E porque é natural, né, Flavinha? É tão natural e a gente faz, não se torna antinatural. Então, a criança, ela é naturalmente curiosa, né? Se isso aqui não pode, isso aqui deve ser alguma coisa muito engraçada, porque para a criança fica engraçado. Então, ele tira a roupinha, rindo, dando gargalhada, quando os adultos estão descabelando. E ele acha aquela coisa mais engraçada do mundo, E né? na Porque é o corpo realidade, dele. ele deve ficar até nervoso. Por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa, vejo uma reação desproporcional dos meus pais, não entendo, mas ao mesmo tempo é algo que me dá prazer, é algo que é gostoso. E é gostoso. Uhum, E não tem problema, e não é pecado fazer isso. Pecado é a gente cortar a energia de vida. Porque daí esses adolescentes depois não saem de dentro do quarto. E aí esses adolescentes depois estão chegando bêbado o tempo inteiro. Porque outra coisa que é um tabu. Amores, para de achar que teu filho nunca vai beber nada. Vai beber. O sim, adolescente, estou sim. falando. Vai beber. A questão é, ele vai poder contar com você ou não? Agora é diferente, essa criança tá bebendo, esse adolescente tá bebendo. Peraí. Então a gente precisa entender que nada na educação vai ser segurança dizendo não faz, te proíbo de. Sabe o que é o te proíbo de? É não conte comigo, estou de costas para você. Exatamente, exatamente. A proibição, controle quer dizer não conte comigo, né? Você tá, eu falo, os pais deixam lá o adolescente em alto mar, lotado de tubarão, né? E um dos tubarões somos nós. Então você fica aí, Isso é sobreviva, importante dizer. sim, porque essa é a grande diferença, né? E quando eu falo com as famílias de adolescentes, eu sempre falo: sai do controle, confia e mostra que ele pode contar com você, porque muda completamente. Porque a experimentação acontece na adolescência? Acontece. A experimentação que repete, vira uso e abuso quando não tem pai e mãe. Quando o pai e a mãe simplesmente castigam, punem, eles fazem mais, fazem muito mais. Por quê? É uma busca, é um comportamento que normalmente acontece na adolescência, mas quando eles percebem que estão sozinhos, né? Então, eu tive um PT um dia numa festa, né? Eu bebi e passei mal e eu não pude contar com ninguém, eu tive que dormir na calçada, né? Por castigo, meu pai me castigou assim, ou seja, eu tô sozinho nesse mundo. E meu maior predador é o meu pai e minha mãe. Porque é com quem eu deveria contar e eu não posso contar, né? Aí é a fonte de trauma, porque eu posso viver tudo nesse mundo. Se eu tiver meu pai e minha mãe do meu lado, eu consigo vencer tudo, eu consigo passar por tudo isso, né? Mostrando que a resiliência vem desse lugar, de onde tem pai e mãe sendo suporte para a criança e para o adolescente. Então vai, lógico que esse pai e essa mãe vão dizer como se sentiram, né? Vão dizer que tem medo, que tem receios de algumas coisas porque viveram uma adolescência reprimida, né? Que vieram de uma adolescência muito estreita, então que ampliar esse caminho para o adolescente é muito doloroso. Vai ser sincero, né? Não vai dar de vítima, você fez isso comigo, tudo que eu fiz por você durante uma infância inteira. Não, vai falar assim, eu sou limitado nisso, para mim isso é um horror. Então eu estou em choque, mas vamos lá, né? Eu estou Quero aqui. aprender com você. Quero aprender com você, meu filho. Me ensina, porque a mamãe viveu muita repressão sexual. Deixa eu te ensinar o que é repressão sexual. É assim, ó. Tudo me dizia um não. Eu não podia sentir prazer com o meu corpo. Me tiraram a minha vitalidade. Me tiraram meu respeito e meu amor por mim mesmo. É isso que é repressão sexual. E aqui, olha só, a minha aluna aqui, a Simone, tá, porque a Letícia foi a filha dela que me agradeceu pela minha mãe me ajudar, ajudar a minha mãe a me ajudar. E a Letícia tem 12 anos e me disse que a prof de ciências não consegue dar aula porque quando fala a palavra assexuado, os amigos começam a gritar. Não consegue falar de sexo e parece que a prof está falando um palavrão. E aí, Simone, tudo é uma oportunidade.
Inclusive para falar para tua filha assim, filha, talvez depois você pode falar para tua prof assim, prof, a minha mãe me ensinou o que é repressão sexual e sinto muito, você deve ter vivido tudo isso. Por isso que é tão difícil para prof? Gente, sabe por quê? Porque quando a gente se conecta com criança e com adolescente, eles são de um amor e de uma generosidade que a gente esqueceu como é. Eles são fantásticos, a gente os subestima, a gente tem um monte de mitos, a gente acha que é aborrecência. Quem está vivendo o limite somos nós, porque eles são de uma potência sensacional. E isso se tu já não matou a vitalidade do teu adolescente. E se tu fez um monte de coisa, assuma. Assuma, tem a certificação da Ju em adolescência que começa quando, Ju? 16 de agosto. 16 de 16 de agosto a agosto gente é vai. sensacional para quem é profissional, professores, adolescentes, é importantíssimo. E é em pais também, né, Ju? Só que é sempre possível Ixi, a cortou, gente cortou resgatar. você. Porque a infância cortou, amor. Eu disse que é sempre possível a gente resgatar, né, Ju? Agora foi. Sempre. Vai, tinha cortado. Cortou tudo, eu não te ouvi. Repete aí, Flavinha. Ai, será que é a tua internet? Eu falei que é sempre É a minha. possível a gente resgatar. É a sua, amor? Quer sair e entrar de novo, Ju? É a minha. Não, É a da e sabe o que que é a importante gente para ia todos fazer. nós aprendermos? Que quando a gente já errou um monte, a gente dá uma aula para os nossos filhos quando a gente fala assim, ó, a mamãe veio de uma educação tradicional muito opressora, a mamãe foi muito desconectada de quem a mamãe é, a mamãe está aprendendo muito por você, porque eu te amo. E eu errei muito, a responsabilidade é minha, você nunca teve culpa de nada. E agora eu quero resgatar a nossa relação, porque a nossa relação é tudo de mais importante no mundo para mim. Isso. E é importante saber, Flávia, você está me ouvindo? Tô. Que os adolescentes estão esperando os pais, estão esperando esse momento, né? Então, eles têm ali, quando está começando a adolescência, uma segunda oportunidade de ser quem eles realmente vieram para ser. E eles fazem esse caminho, mostrando ali para os pais quem são, para ver qual vai ser a reação desses pais. Então, se esses pais, nesse momento, conseguem humildemente pedir desculpas e começar do zero, e atender necessidades legítimas que não atenderam lá atrás, que as pessoas não me entendem, às vezes, quando eu falo atende necessidades legítimas, atende desejos e pedidos disfarçados, até saber qual é a necessidade que você não atendeu. E é tão fácil da gente entender que nós não atendemos. Porque às vezes os pais falam assim, mas eu atendi todo. Não atendeu. Não atendeu, é impossível ter atendido as necessidades. Principalmente as necessidades de amor incondicional, de toque, de presença, de escuta, né? Dessa regulação, de estar ali pelo filho, né? De estar emocionalmente conectado ao filho. E a gente tem essa oportunidade na adolescência, né? É a segunda e a última oportunidade de você ter um relacionamento com seu filho. Ele te dá essa oportunidade, mostrando quem ele verdadeiramente é. E às vezes a gente de novo reprime. Outra repressão, de novo mata, né? E o índice de suicídio tem aumentado. Essa live podia durar umas 4 horas, mas a gente deveria falar aqui de orientação sexual, de transgênero, a gente deveria falar de suicídio, de depressão e ansiedade, de como é difícil, Bullying. de bullying, de como é difícil aceitar os nossos filhos como eles são. Por quê? Porque a gente não se aceita como é. Porque a gente não foi aceito como a gente era. Então fica muito difícil Por aceitar o pura repressão. outro por pura repressão. E é difícil aceitar o outro que veio de mim, né? Que veio do pecado. Né? É tão difícil aceitar esse ser humano como ele é e deixar ele mostrar a riqueza dele, porque na adolescência ele tem 2 caminhos, que é a vocação e a sexualidade. A minha filha não veio do pecado, ela veio de um amor lindo. E a gente está tudo aprendendo a Sim. amar aqui em casa, porque essa é uma coisa muito, muito, muito importante. É importantíssimo mesmo a E a gente gente falar sobre aprende a tudo amar isso. com E eu queria eles, né? deixar um.
Sim, porque assim, ó, eu digo direto, não tem ninguém que nos ame incondicionalmente como ele, sabe? Eu acho que é a nossa oportunidade de aprender a amar. E eu queria pontuar uma coisa, Ju, porque direto as pessoas, os pais falam isso pra mim também. Mas eu dei de tudo, né? Porque você fala muito lá na certificação, a certificação da Ju é sensacional, gente. A Ju fala muito lá na certificação que a infância é rio e a adolescência é mar. E aí a coisa vai. E é assim, tudo que a gente plantou nessa infância inteira, nós vamos colher na adolescência. Então, assim, não é uma coisa assim que eu tô fazendo ameaçadora, não é uma coisa assim, é uma coisa de consciência, é informação. Então, é importantíssimo que a gente busque tudo isso, que a gente tenha cada vez mais capacidade de se conectar com os nossos filhos. Porque quando vocês falam assim, mas eu dei de tudo, a gente deu coisas. E o que eles mais precisavam era de nós. E a gente não consegue estar ali. O que eu indico para esse tema não são só livros, porque livros, deixa eu falar por que eu não indico livros para esse tema. Porque livro é uma coisa que eu tô aqui, leio, tô lendo. E aí eu tô sozinha com o meu livro. Agora, quando eu faço uma certificação, onde eu tô com um monte de outros profissionais, pais, professores, e eu começo a discutir casos, e eu começo a ver como é a riqueza da tua certificação, Ju, é em outro lugar que a gente chega. É em outro lugar. E eu vou Então, dar, quem tiver a Wagner, oportunidade. já que as pessoas pediram livro, eu vou dar o meu livro digital para quem fizer a certificação. Sim, mas aí sim. Mas você entende, Ju, que o livro digital somado com o encontro em grupo é sensacional. Então, todo mundo que está aqui na live, Sim, sigam a Ju, sigam a Ju. A Ju vai fazer uma live segunda-feira na Escola da Educação Positiva, no YouTube da Escola da Educação Positiva, sobre bullying. Então, assim, a Ju é a pessoa que vai ajudar vocês sobre adolescência, sobre como resgatar tudo isso. E é importantíssima que a gente comece a ampliar o nosso olhar para tudo isso, entende? Porque aí é nesse lugar que a gente entra de acolher esse adolescente que foi visto como problema que existe dentro de nós, né? A gente tem uma criança interior ferido e um adolescente calado, amordaçado dentro de nós. Então, como é que eu entendo que o meu adolescente vai ser um espelho para isso tudo? E como é que, em vez de não quero ver, que é o que muita gente faz para se defender, eu abraço a minha dor e abraço o meu adolescente e cresço no amor e não na repressão, no não pode, no não quero ver, no abandono emocional. Porque é isso que a gente faz com os adolescentes. é isso que a gente faz. É isso. A educação Então, se tradicional é você não começou muito. a educação sexual, Na educação tradicional é muito comum isso. Essa repressão na infância, essa violência na infância descarada, e na adolescência a gente abandona. A gente abandona porque a gente não quer olhar para o que a gente fez. Porque a gente, lógico que a adolescência é um resultado da infância vivida, né? As pessoas brigam contra isso, falando que tem a influência do meio, a influência dos amigos, a influência da tela. Mas se eu dei a minha referência, né? Se eu estive aqui, se eu estou aqui, eu estou dentro do meu filho adolescente. Então, o que ele vai sentir na tela, o que ele vai sentir com outro amigo, ele está comigo dentro, né? Ele é ele mesmo, mas me carrega dentro. é a referência de amor, de cuidado, de respeito, de amparo, somos nós. Somos nós. E eles vão se ver através dos nossos olhos. E é isso que a gente precisa entender que sim, é uma imensa responsabilidade, e é uma oportunidade linda demais, linda demais. E por isso que a gente tem que aprender mais e mais e mais sobre tudo isso, né? Ju, você sabe uma coisa que aí, voltando nos pastores que dão um curso de obediência, obediência, submissão dessa criança, e que focam muito em limite, 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 na criança, primeira infância. Aí no adolescente, precisa ser proativo. Você tem que saber quem você é. Você tem que se movimentar e fazer escolhas. Como que eu sempre obedeci você? E na adolescência, agora você quer que eu seja eu? Eu nem sei quem eu sou. Você me apagou. Você me fez me submeter a vida inteira a você. Agora eu nem sei quem eu sou. E aí, ou
para no desespero eu sigo essa linha e continuo apagado e me desconhecendo, e quando eu tiver filho, eu vou descontar toda essa raiva reprimida dos meus pais nas crianças, porque isso é autorizado sexualmente, socialmente. A Ju caiu, a Ju sumiu. Mas vocês percebam como isso é autorizado socialmente. Eu desconto a raiva dos meus pais, que não era autorizada, totalmente nas crianças. E aí isso é uma violência transgeracional que fica perdurando por anos e mais anos e séculos aí constantemente, tá? Amores, a Ju caiu porque a internet dela não estava legal, mas a gente já chega aí ao fim dessa live. E espero de todo o coração que você compartilhe. Me escreva aqui embaixo para dizer o que você achou.